Vamos ver a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Atos, capítulo 10, verso 44 ao verso 48. Atos 10, capítulo 10, verso 44 ao 48. Façamos essa leitura de forma responsiva. Eu vou ler um versículo e vocês leem outro em seguida, assim por diante, tá? Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, perguntou Pedro: Leamos juntos? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém. É notável que o Espírito Santo transforma a nossa vida. Aquele que vive o propósito do Senhor, ele vive com o Espírito Santo. Isso é inegável. Sem o mover do Espírito em nós, também não há como adorarmos de forma verdadeira e sincera ao Senhor. Isso tudo nos faz compreender o quanto é importante vivemos uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Não é simplesmente para buscar por dons espirituais, mas sim, o Espírito Santo é o Senhor Deus que em todos os momentos nos encoraja, nos conforta e nos exorta a fim de que vivamos a vontade do Senhor. E assim, nessa tarde, com os irmãos, gostaria de compartilhar brevemente o texto onde Pedro encontra Cornélio. A partir desse encontro, ele leva a palavra de Deus, e no momento que ele leva a palavra de Deus, há uma grande transformação acontecendo naquele instante. Transformação essa que chega a assustar Pedro, porque ele vê aqueles que eram fora da aliança, os gentios que não faziam parte da aliança de Deus, recebendo e ouvindo a palavra de Deus, e recebendo o Espírito, e também orando em línguas, manifestando o teu poder. E nisso, irmãos, podemos compreender mais uma vez o quanto o Espírito transforma cada uma de nossas vidas. E nos faz compreender o quanto é precioso e importante vivemos uma vida no Espírito de Deus. Vivemos uma vida guiada pelo teu Espírito. E por isso, nessa tarde, a mensagem, o título da palavra é uma transformação provida pelo Espírito Santo. A transformação na vida espiritual, irmãos, não é pelo seu esforço, não é pelo teu querer, é pelo teu Espírito que isso será capaz. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade que nos faz melhores diante do Senhor, mas é o Espírito de Deus que manifesta em nós o querer, o desejar e o anseio de viver a palavra do Senhor todos os dias. E assim, veja o que diz o verso 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Percebe e nota-se aqui que todos estavam aqui ouvindo o quê? A palavra de Deus, irmãos. O Espírito Santo, irmão, age no momento em que a palavra verdadeira de Deus é pregada. Entenda, irmãos, o Espírito Santo, ele age em nosso meio através da palavra de Deus. E a palavra de Deus age através do Espírito Santo em nossa vida. Compreenda isso na tua vida, amado irmão. Por quê? Não é você com a tua força que vai transformar a sua vida, mas sim é a palavra de Deus que permanece contigo e o mover do Espírito Santo que manifesta na tua vida que te fará ter uma vida diferente. Logo nós podemos entender. Não é a minha capacidade, não é a minha habilidade, não é a minha força que vai transformar aquilo que eu sou para algo melhor. É Cristo Jesus que o faz, é o Espírito de Deus que nos faz sermos assim. E é por isso que é maravilhoso, e é por isso que nós podemos estar aqui nessa tarde. Pessoal, eu fico pensando, a gente muda o horário para a tarde para tentarmos melhorar. Eu creio que estamos melhorando, né? O que você acha, Eric? Está com sono? É você mesmo. Está cansadinho, né?
Curtiram muito, né? É, isso aí, gente. Mas agora desperta. Faça com que o Espírito Santo manifeste no teu coração. Irmãos, o Espírito Santo transforma a nossa vida. O Espírito Santo age através da palavra de Deus. Vamos fazer a leitura de Romanos, capítulo 10, verso 17. Diz assim para nós, vou ler para vocês. Aqueles que estiverem com a Bíblia online ou Bíblia aberta hoje, irmão, que hoje em dia é difícil ver crente que carrega a Bíblia, né? Hoje é tudo online, tudo bem. Tá? Vamos lá, Romanos capítulo 10, verso 17. Acharam? Romanos fica no Novo Testamento, tá, irmãos? Tá? Romanos é depois de Atos, tá? Aqueles que estão na dúvida, tá? Antes do 1 Coríntios. Né? Então, Romanos capítulo 10, verso 17. Leamos juntos, 1, 2, 3 e assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Amém. Qual é a versão que vocês estão usando? É a versão NVI, né? Pessoal, a gente está usando a versão ARA, pessoal. Todo culto, coloca a tua Bíblia na versão ARA, tá? Colocou na versão ARA, gente? Mudou para a versão ARA? Irmãos aí, trocaram para a versão ARA? Vamos lá. Vamos lá, 1, 2, 3 de novo. 1, 2, 3 e assim. Amém. Irmãos, a fé vem por onde? Pela pregação. E a palavra diz, e a pregação tem que ser feita como? Pela palavra de Cristo, irmãos. Então, a nossa vida espiritual está diretamente ligada à palavra. Não há como você eliminar a palavra de Deus e querer viver somente a vida no Espírito. Isso não existe. Isso não existe, irmãos. Tanto que eu digo para os irmãos, tem eventos fora da igreja, eventos, algumas igrejas um pouco diferentes da nossa, que dizem, vamos fazer uma aula onde você vai aprender a orar em línguas. Irmão, isso não é algo que dá para você, através de aulas práticas, alcançar a língua, o dom espiritual de falar em línguas. Entenda, isso não é alcançado pela tua competência, pela tua habilidade. Compreenda, é dom de Deus. A Bíblia é clara, irmãos. O dom da língua é dom de Deus. É Deus que te dá de presente, tá? E a respeito do dom de línguas, eu vou falar um dia, tá? Hoje eu não vou falar aqui, vai se alongar demais, tá? É dom de Deus, não é algo que você pratica, algo... Eu já ouvi gente dizer assim que já foi para esses eventos e o irmão que estava na frente disse assim, agora repete comigo, chupa bala house, chupa bala house. Chupa bala house. Chupa bala house, chupa bala house, vai repetir, chupa bala house. E a pessoa passou a orar em línguas. Irmão, o que chupar a bala house tem a ver com orar em línguas? Pelo amor de Deus. Irmão, o agir do Espírito é natural em nós. A partir do momento, irmão, que você vive a palavra, a partir do momento que você anseia para ouvir a palavra de Deus, e no meio da palavra é que nós vemos o manifestar poderoso de nosso Senhor, como diz a palavra de hoje. E ainda Pedro falava essas coisas quando o Espírito Santo, sobre todos os que ouviam a palavra, quando caiu o Espírito Santo caiu, a palavra diz aqui. O cair, a palavra diz em grego é pepesen, que significa ele cobrir o indivíduo, cobrir o fiel através do teu poder. Então logo, isso não é alcançado através de um treino, não é alcançado através de um congresso, irmão, é um dom de Deus. Isso acontece, irmão, manifestado do Espírito a partir do momento em que você anseia ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor. É isso que você precisa ter na tua vida. O Senhor age por meio da palavra, compreenda. Compreenda, irmãos. A palavra de Deus é o que mais importa para nós. A sua revelação clara, para nós está na palavra de Deus.
Não busque por outros meios, esses meios não existem. É unicamente a palavra de Deus que nos faz orar, é a palavra de Deus que nos faz buscar a Deus, é a palavra de Deus que faz nos ansiarmos pelo mover do Espírito, é a palavra que define a tua vida. E por isso, irmãos, Martinho Lutero disse o seguinte: o mover do Espírito está na palavra, e o teu agir por meio da palavra. Irmãos, por isso que nós temos que ter um anseio pela palavra de Deus. É por isso, irmãos, que, confesso, desperta em mim, no meu coração, uma ira santa, tá? Compreenda bem, uma ira santa, tá? Não é de raiva ou de... Quando vejo irmãos que faltam à igreja. Uma ira santa, né? Não pensa, nossa, pastor tem ódio de mim quando eu falto à igreja. Não é isso, não. É uma ira santa. De ver que o diabo continua agindo na tua vida e você não consegue perceber isso. Desperta em mim o coração assim, contrito ao ver que o irmão não se interessa em vir à igreja. Irmãos, tenha anseio pela palavra de Deus. Ouça a palavra, leia a palavra constantemente, porque a palavra é que transforma. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus, amado irmão, isso já diz tudo para nós. Logo, podemos afirmar que a vida cristã está centrada na palavra de Deus. O agir do Espírito, irmãos, é em minha palavra. Porque quando não há palavra, e disse que há um mover do Espírito, isso é causa de confusão. Quando há palavra, ao agir do Espírito, isso nos traz paz, isso nos traz ordem diferente de espíritos que trazem confusão. Irmãos, o Espírito vem, o Espírito move o coração daqueles que anseiam. Lembra-se do Cornélio, o quanto ele tinha um anseio de encontrar Pedro? Ele tinha um grande anseio, porque ele sabia do mover de Deus em sua vida, e Pedro também havia recebido esse mover. Então imagina a ansiedade que ele se encontrava para ouvir a palavra daquele que era o profeta, daquele que é o apóstolo de Deus. Logo, aqueles que anseiam pela palavra, aqueles que buscam a palavra do Senhor e aqueles que vivem a palavra de Deus, poderão experimentar o mover do Espírito Santo. Nós vemos na palavra a parábola das virgens, né? Virgens nécias e virgens sábias, aquelas que estavam preparadas para receber o noivo, prepararam seu azeite até que o seu noivo pudesse chegar. Irmãos, esse é o coração que você precisa ter. Você precisa se preparar para vir à igreja, irmão. Não é para vir à igreja com qualquer coração, não é ir à igreja depois de um rolê meu, onde eu curti as minhas coisas. Nós temos que estar aqui, irmãos, para adorar a Deus em espírito e em verdade. E por isso, irmãos, não sei se vocês perceberam, a gente tem agora um countdown, vocês viram? Tem uma contagem. Nesse countdown, é bom que a gente tenha um louvor de fundo, né? Para os irmãos que entrarem, orarem, buscando a Deus. A nossa equipe de louvor tem que encerrar, né? Hoje eu também acabei me excedendo um tempo, tem que encerrar, acabou. Aquele tempo é o tempo dos irmãos chegarem à igreja, orarem, buscarem a Deus, purificarem-se dos seus pecados diante do Senhor. Irmão, se você vai num país muçulmano, por exemplo, antes dos momentos de reza que eles têm, eles fazem o quê? Antes deles adentrarem a mesquita, irmãos, eles limpam todas as partes do corpo. Tanto que na entrada tem uma torneirinha, várias torneirinhas, né? Aí a pessoa lava os pés, a pessoa lava a orelha, a pessoa lava, né,
todas as partes, lava suas mãos. É um preparo, irmãos. É necessário que haja um preparo da sua parte, irmão, para ouvir a palavra do Senhor. Imagina, irmão, você que vai para um evento especial, você vai se preparar praticamente o dia inteiro. Imagina a noiva que vai casar. A noiva que vai casar, ela vai se preparar o dia inteiro para 1h30 de casamento, porque o restante é festa. Né? A cerimônia em si dura 1h30, 1 hora. Né? Mas a pessoa se prepara o dia inteiro para aquele momento, para aquela ocasião. Aí você vai dizer, pastor, aquele momento é um momento único. Por isso que é isso. Irmão, esse momento também é um momento único. Guarda no teu coração. Dia 5 de outubro de 2025 é um só, não existem outros dias 5 de outubro de 2025. Guarda no teu coração isso. E por isso, mais uma vez, nós temos que estar sempre preparados, irmãos, para o mover do Espírito Santo. Você tem que ter um anseio daquilo que Deus fala sobre a sua vida. Muitas vezes estamos assim, nem aí com aquilo que Deus vai fazer sobre nós. Se nós estamos nem aí, irmãos, nada disso vai acontecer em nossa vida. Precisamos ter um anseio. Precisamos focar aqui juntos com o coração, pedindo, Senhor, move essa igreja, move esse povo para viver a palavra. Irmãos, entenda mais uma vez que o mover do Espírito se dá em nós através da palavra do Senhor. Efésios 2, 8, 9 diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, veja, a fé não vem de vocês, é dom de Deus, é Deus que dá, irmão, não é porque você quer que vai conseguir, não é porque você quer o dom da língua que você vai conseguir, é Deus que tem que te dar, porque é um dom de Deus. E o verso 9 diz, não de obras para que ninguém se glorie. O Senhor não quer que ninguém se glorie daquilo que Deus tem feito, porque é Deus que faz. E por isso, irmãos, se é Deus que faz, o que nós precisamos fazer nesse momento é buscar viver a palavra de Deus. Ter um anseio de um mover do Espírito sobre a nossa vida. Porque foi no momento da palavra que Deus agiu aqui. O texto diz, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo. O que estava falando? Ele estava falando a respeito do Evangelho. Ele estava falando a respeito de Cristo. E quando essas coisas aconteceram, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Veja, o dom do Espírito Santo fora derramado para os gentios, e nesse momento, aqueles que são da circuncisão, os judeus, ficaram maravilhados e admirados, como isso pode acontecer. Veja, irmãos, esse é o segundo ponto. Deus faz coisas, o Espírito Santo faz coisas em nós que são inacreditáveis aos nossos olhos. Deus pode realizar obra dentro da nossa igreja que são inacreditáveis. Talvez você diga nesse momento, olha para a tua igreja e diz, essa igreja não vai crescer, essa igreja não vai mudar, essa igreja vai ser essa mesma, não vou dizer porcaria, mas a gente vai viver essa mesma situação para sempre. Não, irmãos. Eu tenho fé naquilo que Deus fará. Eu tenho convicção daquilo que Deus vai fazer na vida de cada um. Porque Deus já está trabalhando na vida de cada um. O mover do Espírito já está movendo o coração de cada um, irmão. E mais uma coisa, irmão, se vocês não fizerem, Deus levanta outro povo para fazer no teu lugar. Lembre-se, amados irmãos da Igreja Shinal, eu quero, do fundo do meu coração, que sejamos nós aqueles que farão a obra do Senhor. Que Deus não precise levantar um outro grupo para substituir as nossas vidas. E por isso, irmãos, lembre-se, Deus faz com que a obra de Deus permaneça sobre a nossa vida. O Espírito Santo é que move o nosso coração e faz com que a gente possa contemplar as maravilhas divinas. Lembra-se do povo de Israel diante do Mar Vermelho. Eles estavam ali acuados, dizendo, como é que nós viveremos aqui? Agora que estamos acuados, preferimos morrer no Egito. Mas não, Deus faz o que diante dessa situação? Ele abre o mar, irmão, algo inacreditável, algo que ninguém jamais sequer imaginou, aconteceu diante dos seus olhos.
E isso também pode acontecer na nossa vida, quando nós temos o anseio e o querer viver a palavra de Deus através do teu Espírito Santo. Irmão, tenho anseio de viver a palavra de Deus, porque Ele faz coisas admiráveis em nossa vida, coisas que nós muitas vezes nem acreditamos, mas Deus está realizando em nosso meio. Deus está fazendo isso em nosso meio, amado irmão. Talvez você não esteja enxergando, mas Deus está realizando a sua obra em nosso meio. O Espírito Santo está movendo a sua mão sobre nós. E por isso nós, irmãos, ficaremos admirados, porque é algo que nunca jamais sequer pensamos e imaginamos irá acontecer em meio a essa igreja. Nesse momento, talvez você diga, pastor, você é um sonhador, porque para mim, eu não vejo nada do que você está vendo. Eu só vejo um bando aqui, desinteressado. Mas você, pelo jeito, é muito otimista. Não, irmão, não é otimismo, não. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra do Senhor. Irmão, Deus faz coisas inacreditáveis em nosso meio. Deus faz coisas que você nunca jamais sequer imaginou na sua vida. O fato de nós, irmãos, podermos estar aqui juntos é um mover de Deus. Eu nunca jamais pensei na minha vida que encontraria vocês. Nunca pensei na minha vida que eu fosse conhecer a Alice. Nunca pensei. Que eu fosse conhecer o Anthony. Nunca pensei. Mas veja como Deus é bom. Se Ele fez com que nós pudéssemos nos encontrar, Ele quer fazer o quê? A tua obra em nosso meio. Creia, irmãos. Tenha fé. Tenha fé. Deus vai fazer muita obra. Irmãos, o nosso culto de adolescentes, às 10h30 da manhã, junto com alguns irmãos ali, você vai ver, Tchutchá, vai melhorar muito. Solo, você está rindo por quê? Você está achando que é piada? Sabe porque você está bonito hoje com esse cabelo? Perceberam como o irmão Solo está bonito hoje, gente? Ele falou que gastou o quê? Ele gastou muita cera hoje, falou. Vou te comprar um spray que eu uso também, ó. Aí não precisa. Passa a cerinha, depois passa o spray, Solo, resolve rapidão. Tá? Irmão, nós temos que crer, irmãos. Creia. Creia, irmãos, para que a nossa igreja cada vez mais possa experimentar coisas inacreditáveis de Deus sobre nós. Coisas inacreditáveis. Coisas nas quais nunca jamais imaginamos está para acontecer em nossa igreja. O que nós precisamos então para isso, irmãos? Criar expectativa em relação àquilo que Deus fará. Irmão, cria expectativas. Por que você cria expectativas em relação ao mundo? Cria expectativas em relação àquilo que Deus, aquilo que o Espírito Santo fará na tua vida. Cria expectativa em relação àquilo que Deus fará em nosso meio. Porque aquilo que o Espírito faz será maravilhoso, irmãos. Porque aquilo que o Espírito faz fará com que cada vez mais nós estejamos desejosos de adorar a Deus Todo-Poderoso. O meu desejo, irmão, no íntimo do meu coração é que a nossa igreja tenha culto o dia inteiro aqui nessa igreja. Imaginou, irmãos? Culto o dia inteiro, Tindiu? Deu pavor só de pensar, né? Que bênção! Irmão, tem que sonhar. Eu penso, eu falo até em todas as coisas. Irmãos, o meu sonho é que nós tenhamos, cada domingo, 6, 7 cultos. Para que tenhamos 6, 7 cultos, também precisamos de pessoas em 6, 7 cultos. Isso que eu estou querendo dizer. Eu aqui, um simples pastorzinho aqui,
Eu não me importo de gastar toda a minha energia, toda a minha força em todos os cultos, não. Você acha, vou me preocupar, ai pastor, você vai se preocupar muito com a sua saúde, porque 6 cultos num dia só você vai se cansar. Não, irmãos, não vou me cansar, não. Posso cansar, mas para mim o Evangelho vem em primeiro lugar. Irmão, você também tem que colocar isso no seu coração. A prioridade da sua vida não é a tua vida. Não é a tua vida, não é o teu querer, mas o querer de Deus em minha igreja. Você não está aqui para, eu quero viver uma vida melhor para mim, viver uma vida que seja mais legal para... Não, irmãos, nós estamos aqui para entender qual é o propósito de Deus, qual é o querer do Senhor sobre nós, e vivemos essa vida para fazermos com que a tua glória resplandeça nesse lugar. Entenda. Por isso que o Senhor amplia os nossos horizontes. O Espírito Santo fez com que aqueles que são da circuncisão, os judeus tradicionais, enxergassem que os gentios também estavam ali para receber o Espírito de Deus e, através desse Espírito, receberem a salvação. Veja, ampliou-se a visão desse povo. Nós precisamos dessa visão ampliada, irmãos, para que sejamos uma igreja transcultural. Uma igreja, irmãos, que abraça a todos. Temos que ser uma igreja cada vez mais que busca a vontade de Deus e possamos nos unir cada vez mais para adorar a Deus aqui em Espírito e em verdade. Irmãos, Deus faz com que nós ampliemos a nossa capacidade de enxergar as coisas, porque nós passamos a enxergar não sob uma perspectiva da minha vida, mas sim sob uma perspectiva de Deus. Irmãos, eu peço a vocês, enxerguem o mundo não pela sua perspectiva. Olhe para o mundo pela perspectiva do Espírito Santo. Quando você enxerga assim, tudo muda, irmão. Tudo é diferente. Você enxerga o quanto você precisa trabalhar, o quanto você precisa se dedicar. E por isso, irmãos, quando a palavra de hoje diz que o povo que estava ali, presente, se admiraram daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fez, também nós podemos experimentar do mesmo mover sobre a nossa vida. Ele fará coisas inacreditáveis sobre nós. Porque o futuro da igreja Shinam pertence a vocês. O meu irmão perguntou, ô Samuel, por que a tua mensagem é um pouco diferente da mensagem que você fala no culto coreano? Eu falei, irmão, porque eu sinto que você no culto coreano está mais descontraído. Mas no culto do Ministério em Português você parece mais rígido, parece mais sério em todas as coisas. Aí eu falei, sabe por quê? Eu falei, eu sou assim no culto português porque essa galera é o futuro da nossa igreja. Se eu não trabalhar seriamente com o futuro da nossa igreja afunda, irmãos. Vai virar um Titanic, ó. O que adianta desse espaço todo? Vai ser uma igreja imprestável, irmãos. Por isso, irmãos, que eu com tanta firmeza de coração, trago a palavra no culto do Ministério Português. Vocês perceberem, no culto coreano é muito mais descontraído, mais leve. Né, Saulinho? Não parece que aqui está um pouquinho mais forte, né, a palavra, né? Você sente um pouquinho de peso? Por quê? Porque você é o futuro dessa igreja. Você tem que entender, amado irmão. E por isso, irmãos, mais uma vez, olhe para aquilo que Deus faz, porque Ele fará coisas inacreditáveis acontecer sobre a nossa vida. Coisas inacreditáveis acontecerão em nosso meio. Você que está em dúvida,
Você vai olhar para a nossa igreja daqui a 5 anos. O que vai acontecer aqui? Está parecendo propaganda política, né? Nossa, o pastor está prometendo um monte de coisa. Estou sendo de sincero coração. Em 5 anos, se nós vivemos uma vida movida pelo Espírito Santo, você vai ver o que vai acontecer nesse lugar. Vamos viver o Espírito para experimentarmos o quê? Coisas inacreditáveis acontecerem ao nosso redor. Em terceiro lugar, por último, irmãos, veja o que diz verso 47 e 48, diz assim: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Estes que assim como nós receberam o Espírito Santo, veja, os da circuncisão compreenderam, olha, esses que receberam o Espírito Santo agora pertencem também ao povo eleito. Logo, como eles são do povo eleito, precisam passar pelo batismo. O que eles estão entendendo é que agora são uma família. Irmão, nós aqui, todos nós que estamos aqui, somos uma família em Cristo Jesus. Compreenda e guarde isso no teu coração. Por isso, irmão, quando eu vejo a tristeza de um irmão, é a minha tristeza. Quando vejo a dificuldade que o irmão se encontra, eu também compartilho dessa mesma dificuldade. Para mim, é a mesma dificuldade que parece que também permeia sobre a minha vida. E por isso, irmão, que o meu coração deseja ajudar, deseja auxiliar. Fiquei sabendo que o Gustavo ele quebrou o braço. Poxa, irmãos. Tadinho do Gustavo. E ele foi para o Hospital das Clínicas. E no Hospital das Clínicas, eu fiquei pensando, com quem que eu conheço no Hospital das Clínicas? Eu fiquei vendo, né, no meu celular. Aí lembrei de 2 pessoas. Aí eu liguei para 2 médicos que eu conheço lá. E eu falei, pessoal, me ajuda aqui. Porque tem um menino que está lá no Hospital das Clínicas, ele precisa passar por uma cirurgia. Veja como é que está a situação dele, como é que vai ser. Né? E os 2, com o tempo, eles me mandaram mensagem, pastor, está tudo certo com ele. Né? E parece que o chefe do setor, ele vai analisar e vai entrar para uma cirurgia durante essa semana. Por quê? Por que eu preciso fazer isso? Quem fez o braço de ferro foi ele que se lasque, meu. Eu não preciso nem me importar. Mas, irmão, o que é família, irmão? A gente compartilha a dor. A gente compartilha a dificuldade. Não é só na alegria que a gente tem que estar junto. A igreja não é só para momentos de alegria, há momentos de paz, há momentos de festa. Não! A igreja também é o lugar onde nós compartilhamos a tristeza do nosso irmão, a dificuldade do nosso irmão. Irmão, por isso que eu falo com um monte de amigo meu, eu falo, irmão, você tem alguém que precisa para trabalhar para você? Porque eu fico perguntando, quem está desempregado aqui? Eu quero ajudar. Irmãos, veja, os da circuncisão, os judeus compreendem naquele momento que através da pregação de Pedro, houve um sinal de Deus de que aqueles gentios também estavam ali para serem salvos. E eles entendem agora, eles são minha família, eles entendem que eles precisam passar pelo batismo, para dizer agora somos o povo de Deus. Irmãos, nós também precisamos compreender isso. Nós que estamos aqui somos a família de Cristo Jesus, todos vocês. Nós somos o povo de Deus, amada igreja. Nós somos o povo do Senhor. E por isso, irmão, você não pode ser indiferente com o sofrimento alheio. Você não pode ser indiferente com a dificuldade que teu irmão está vivendo. Essa semana, irmão, foi uma semana muito abençoada para a nossa igreja. Lembra? Eu mandei várias mensagens do grupo. Não sei se vocês oraram, mas creio que muitos tenham orado. Nós tivemos a cirurgia do presbítero Ron, lembra? O presbítero Ron, né? Ele estava com câncer, está com câncer na boca. Ele teve que passar por uma cirurgia de 15 horas, pessoal. 15 horas de cirurgia. Um senhor de idade, ele tem 82 anos, pessoal. 15 horas, né, numa sala de cirurgia. E Deus ouviu as nossas preces, Deus ouviu as nossas orações, e por um milagre ele conseguiu sair vivo de lá. E agora está na UTI. E durante a semana eu fui lá na UTI. Entrei lá na UTI, irmãos. Quando entrei lá, o presbítero estava assim, né, de olhos fechados, né, com um monte de perfurações pelo braço, tomando soro, um monte de coisa. Aí fiquei lá em silêncio, porque estava dormindo, né? Eu falei, será que ele está dormindo ou está desacordado? Eu fiquei do lado. Fiquei sentado ali, orando, Senhor, abençoa esse teu filho.
Levanta, Senhor, esse teu filho desse leito para que ele possa retornar para a igreja, para junto adorarmos a Deus. Senhor, ajuda. Faça um milagre, Senhor Deus. O Senhor já fez a sua parte, agora que o restante possa também ser movida por Ti, para que ele possa retornar à igreja. E nesse momento, quando eu estava para sair, eu falei, agora eu vou orar a última vez, né? Mas só que vou orar dessa vez em voz alta. Aí eu fiquei do lado do presbítero, do lado do leito dele, falei, Senhor, em coreano, Senhor, abençoa meu presbítero. Abençoa esse teu filho, Pai. E nesse momento, depois da oração, ele olhou para mim, abriu seus olhos e olhou para mim. Ele falou assim, ele não podia falar, né? Que estava com a boca toda, né, cheia de feridas. Ele olhou para mim assim, ele levantou sua mão e disse assim. Opa, presbítero! Que bom que o senhor está bem. Ele disse assim, estou bem, estou legal. Nesse momento, irmão, você não imagina a alegria que tomou conta do meu coração. Aí, qual era a minha vontade? Irmão? Permanecer ali. Porque, veja a palavra que acontece no verso 48, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Quando viram o mover do Espírito Santo de forma maravilhosa e admirável, o povo disse, permaneça aqui conosco, Pedro, permaneça e fique aqui conosco. E quando vi que o presbítero estava bem, eu queria ficar mais tempo ali com ele, conversando com ele. Mas naquele momento ele novamente levantou sua mão. Aí eu falei, sim, presbítero, de novo, tudo bem? Aí ele falou assim, o quê? É para ir embora? Eu falei, poxa, né? Eu querendo ficar, e o presbítero mandou, vaza, vaza. Né? Mas eu entendi, sabe? Eu entendi o que ele queria dizer. Ele estava, né? Eu imagino que ele tenha pensado, poxa, o pastor tem tanta coisa para fazer, mas ele está aqui perdendo, né, esse tempo tão precioso para ficar do lado de mim. É melhor que ele vá embora, vai fazer as suas coisas, pastor. Vai cuidar das coisas da igreja. Irmão, isso é o coração daquele que vive a igreja verdadeiramente. Nós temos que pensar um no outro, irmãos. Não é uma igreja que pensa apenas em si, isso não é igreja, irmão. Isso aí até no mundo você pode encontrar, qualquer lugar você encontra. A igreja, verdadeiramente igreja, irmão, é aquela igreja que se preocupa, que tem o cuidado e que é unida em Cristo Jesus, veja. Nós podemos observar que a igreja nesse momento, os irmãos naquele momento estavam unidos, querendo ouvir a palavra de Deus, querendo que o apóstolo permanecesse ao lado de cada um deles. E por isso, mais uma vez, quando o Espírito Santo move em nosso meio, faz com que haja uma união verdadeira. Quando o Espírito Santo está em nosso meio, irmão amado, a igreja se une. Irmãos, eu busco nesse momento, dizer a vocês, deem mais atenção aos jovens mais novos da nossa igreja. Arthur, sabe? Victor, Jennifer, Rodrigo, Tiago. Não é só eu que vou ter que ligar para eles e falar as coisas. Nós precisamos participar, irmãos. Você precisa participar, irmão. Se preocupem com essas vidas. Nós precisamos importar com a vida alheia. Irmão, ore pela vida do Kang, esse irmão miserável. Miserável! Rapaz, eu falei, irmão, o culto domingo 16 horas tá bom para você? Tá ótimo. O miserável não se encontra aqui. Ora por ele, irmão. Não estou aqui criticando. Ô Kang, não estou criticando você. É por amor a você. Irmão, é por amor. Né? Irmão, Kang precisa de Jesus. Eu tenho certeza, alguém vai lá fofocar hoje. Ô, o pastor falou de você, veio a pregação lá do menino total. Aí vai falar de você. Não precisa, não fala. Tá? Mas ora por ele. Ele precisa estar aqui, gente.
E por último, irmão, mais uma vez, quando o Espírito Santo está em nossa vida, age em nosso meio, nós obedecemos ao mover do Senhor sobre nós. Quando o Espírito Santo age em nossa vida, não há como não obedecermos. Tudo quanto Deus faz, a gente compreende aquilo que Deus quer sobre a nossa vida, nós obedecemos. Obedecemos e obedecemos e fazemos. E por isso, nessa tarde, amado irmão, eu desejo, no âmago do meu coração, de que nós possamos buscar a Deus, buscar o Espírito Santo pela palavra do Senhor, e que teu mover permaneça sobre a nossa vida, para que assim todos nós possamos servir a tua casa, possamos servir para a tua glória. Concluindo a mensagem de hoje, o mover do Espírito se dá através da palavra de Deus. Lembre-se, é a palavra de Deus que move a sua vida, é a palavra de Deus que nos traz o Espírito Santo movendo em nossa vida. E através desse mover é que nós conseguimos ampliar nossos horizontes, é pelo Espírito Santo que nós entendemos aquilo que Deus tem feito sobre a nossa vida, para que assim, por meio dessa compreensão, irmão, busquemos a união em Cristo Jesus, a união como povo de Deus, se importando com a vida alheia, de forma que queremos ajudar e auxiliar para o teu crescimento. E por isso, durante mais uma semana, irmão, não importa a circunstância em que você se encontra, não importa, irmãos, o que importa para nós é que precisamos ouvir a voz de Deus e precisamos viver o mover do Espírito Santo sobre a nossa vida. Que seja assim, abençoado pelo Senhor a vida de cada um dos irmãos. Oremos. Senhor, não há palavras para descrever aquilo que Deus tem feito sobre nós. Não há palavra para descrever aquilo que Deus fará em nosso meio. Porque o teu Espírito moveu o coração dos gentios por meio da pregação de Pedro ao povo, Senhor, ó Deus, que estava ali junto de Cornélio. E por meio dessa pregação, muitos ali receberam o batismo para serem moldados e regenerados em Ti. Que a nossa vida também seja assim, Pai. Uma vida que move o querer pelo querer de Deus. E que a Tua igreja possa viver sempre a vontade do Senhor. E que assim em tudo possamos glorificar a Ti. Mais uma vez, e seja conosco através do Teu Espírito Santo, movendo o nosso coração. É o que nós pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.